Ela era a minha melhor amiga. Até usar meus segredos contra mim eu confiava nela mais do que em qualquer pessoa. Contei tudo, me abri por completo. Ela entrou na minha vida como um raio de sol numa manhã nublada, e eu juro por tudo que acreditava que ela era a irmã que a vida tinha esquecido de me dar, a metade que completava a minha alma partida, a única pessoa no mundo que me entendia sem que eu precisasse explicar nada. E talvez seja por isso que a dor da traição dela me destruiu de uma forma tão completa, tão profunda, que até hoje eu sinto o gosto amargo da confiança despedaçada, porque não foi apenas o que ela fez, foi a forma como ela fez, fria, calculista, com aquele sorriso no rosto que antes era sinônimo de conforto e que se transformou na imagem perfeita da falsidade, da crueldade disfarçada de carinho. E o mais triste é que eu não vi nada disso chegando, não vi os sinais. Não percebi o veneno que ela cultivava em silêncio enquanto me abraçava e dizia que estaria sempre do meu lado, porque eu estava cega de amor fraternal, cega de lealdade. E quando a bomba explodiu, tudo o que eu conseguia pensar era em como alguém que conhecia cada pedaço meu foi capaz de me usar, me trair, me entregar aos outros como se minha dor fosse entretenimento, como se minhas falhas fossem munição, como se a minha confiança fosse lixo. Tudo começou com algo pequeno, uma discussão boba sobre um comentário mal interpretado, algo que qualquer amizade suportaria, algo que se resolve com uma conversa, mas ela preferiu guardar aquilo, alimentar o ressentimento, e quando a raiva cresceu demais, ela decidiu que era hora de me ensinar uma lição cruel, impiedosa, do tipo que não se esquece, do tipo que muda uma pessoa para sempre. E ela começou a espalhar tudo, cada detalhe que eu confiei a ela nos momentos mais vulneráveis da minha vida. Contou sobre minha mãe alcoólatra, sobre meu pai ausente, sobre meu transtorno de ansiedade que eu escondia de todo mundo. Contou sobre o abuso que eu sofri e que só ela sabia, porque foi a primeira pessoa a quem eu tive coragem de contar. Contou sobre os erros que cometi no passado, coisas que eu me arrependia, que me tiravam o sono, e jogou tudo isso nos ouvidos das pessoas que mais poderiam me julgar, me isolar, me machucar. Ela destruiu minha reputação, minha segurança, minha autoestima. E ainda teve a audácia de me olhar nos olhos e dizer que eu merecia, que ela fez aquilo porque eu a machuquei primeiro, que foi vingança, que foi justiça, que foi equilíbrio. E naquele momento eu senti algo morrer dentro de mim, algo que eu achava ser inquebrável, porque até então, por mais que eu tivesse sido magoada por outras pessoas, eu ainda acreditava na amizade verdadeira, acreditava que laços profundos resistem às tempestades, mas ela provou que até os vínculos mais sagrados podem ser corrompidos pela mágoa, pelo orgulho ferido, pelo desejo de ferir de volta, e eu me vi sozinha, completamente sozinha, com meus segredos expostos, com olhares tortos me seguindo por todos os lados, com gente que antes me tratava com carinho agora cochichando pelas costas, e tudo isso causado por alguém que eu chamava de irmã, alguém que eu abracei nos piores momentos da vida dela, que eu ajudei a levantar quando estava no fundo do poço, que eu defendi mesmo quando todo mundo dizia que ela não prestava. Eu escolhi ela, sempre escolhi, e no fim, ela me escolheu como alvo. E a parte mais dolorosa é saber que ela conhecia exatamente onde me atingir, que cada palavra que ela espalhou foi cuidadosamente selecionada para me quebrar, para me reduzir a nada, e conseguiu, por um tempo conseguiu, porque eu entrei num buraco escuro, silencioso, onde a confiança em qualquer pessoa desapareceu, onde eu me questionava se algum dia fui amada de verdade por alguém, se minha existência era mesmo tão ridícula quanto ela fez parecer. E por semanas eu mal saía de casa, com medo de enfrentar o mundo, de ouvir meu nome sussurrado, de ser olhada como uma piada. E durante esse tempo tudo o que eu fazia era reviver cada conversa com ela, tentando encontrar o momento em que tudo começou a desandar, tentando entender como alguém pode transformar amor em ódio com tanta facilidade, como pode virar as costas para tudo o que vivemos, como pode ser tão fria. E por mais que eu quisesse encontrar respostas, tudo o que restava eram perguntas. Perguntas que me devoravam por dentro. Porque o que dói mesmo não é a exposição, não é a vergonha, não é o escândalo. O que dói é a perda, é o luto de alguém que ainda está vivo, é o vazio deixado por alguém que você amava, é saber que aquele tipo de lealdade que você ofereceu nunca foi correspondido, que você foi intensa demais para alguém que só sabia fingir. E mesmo assim, mesmo após toda a destruição, parte de mim ainda queria acreditar que havia um motivo maior, uma explicação que justificasse tanta crueldade. Mas a verdade é que tem gente que simplesmente não sabe lidar com dor sem causar dor, que não sabe ser machucada sem querer machucar de volta. E nesse jogo de vingança e orgulho, eu fui a vítima, eu fui a que perdeu tudo, mas também fui a que sobreviveu, e no meio dos destroços, aos poucos comecei a perceber que talvez essa traição tenha sido uma libertação, que talvez eu estivesse presa numa ilusão de amizade que só existia para mim, que talvez esse sofrimento fosse o empurrão que eu precisava para crescer, para me olhar com mais amor, para aprender a ser minha própria amiga. E assim, entre lágrimas, desabafos silenciosos e noites mal dormidas, eu comecei a reconstruir quem eu era, tijolo por tijolo.
Longe das pessoas, longe dos olhares, em silêncio, mas com determinação, com vontade de não deixar aquela queda me definir, porque se ela foi capaz de usar meus segredos como arma, eu seria capaz de transformar minha dor em força, minha queda em recomeço, minha história em superação, e é disso que eu vou falar agora, da forma como encontrei luz dentro da escuridão que ela me deixou, da jornada que começou com uma traição, mas que termina com o meu renascimento. No começo, tudo o que eu queria era assumir. Apagar meu nome da boca das pessoas, desaparecer da memória de quem ouviu os segredos sussurrados por ela. Eu não suportava sair de casa, não suportava abrir o celular, não suportava lembrar da voz dela. E ainda assim, ela aparecia em tudo. Nos objetos que ela me deu, nas músicas que ouvíamos juntas, nas fotos que ainda estavam no meu mural, nos lugares da cidade que viraram cenários das nossas lembranças agora, todas contaminadas. Era como se a vida tivesse me deixado presa num campo minado emocional, onde cada passo em falso explodia uma memória dolorosa a ponto demorou dias até eu ter coragem de apagar as fotos. Mesmo depois de tudo, tinha uma parte de mim que ainda resistia. Não por ela, mas pela saudade de quem eu era quando acreditava naquela amizade. Eu não queria esquecer, porque esquecer era aceitar que tudo foi mentira. Mas, com o tempo, percebi que lembrar também era uma forma de se envenenar aos poucos. E então apaguei. Cada foto. Cada mensagem. Cada memória digital. Foi libertador. Mas o silêncio que veio depois foi ensurdecedor. A ausência de tudo me deixou nua diante da realidade. Eu estava sozinha. E não sabia o que fazer com essa solidão. Ninguém ligou, ninguém perguntou. Quem acreditou nela se afastou. Quem ficou em cima do muro preferiu o conforto do silêncio. Eu era, para todos os efeitos, a problemática da história. E eu confesso, em alguns momentos, comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu realmente exagerei naquela discussão que desencadeou tudo? Será que, sem querer, eu a feri mais do que deveria? Será que fui uma amiga ruim e nunca percebi? Essas perguntas me devoravam. E eu cheguei a ensaiar um pedido de desculpas. Não porque achava que tinha culpa, mas porque precisava desesperadamente de alívio. De um encerramento. De uma explicação. Mas logo percebi o quanto isso seria injusto comigo. Ela não foi apenas alguém que errou. Ela foi alguém que escolheu me destruir. E não se arrependia. Não havia sinais de remorso. Pelo contrário, ela parecia se alimentar da repercussão, da atenção, do poder que sentiu ao jogar minha vida aos lobos. Então, por mais que a dor me fizesse desejar um reencontro pacificador, eu sabia que um pedido de desculpas seria como colocar uma flor no túmulo da minha dignidade. Foi aí que decidi fazer algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, olhei para mim. Não para a versão de mim que ela contou ao mundo, mas para quem eu realmente era. Fui até o espelho e encarei aquela mulher com os olhos inchados e a alma dilacerada. Eu precisava me conhecer de novo. Me lembrar do que valia em mim. Me lembrar do que ela nunca conseguiu destruir. Comecei devagar. Voltei a fazer terapia. Retomei a escrita no meu diário, aquele que ela nunca leu. Ali, pelo menos, meus pensamentos eram meus de novo. Escrevia todos os dias. Às vezes só uma linha. Às vezes páginas e páginas. E aos poucos, percebi uma mudança. A raiva foi saindo. Não porque perdoei. Mas porque a raiva me consumia mais do que ela merecia. E eu não queria mais dar esse poder a ninguém. Também voltei a frequentar lugares que antes evitava. Enfrentei os olhares, mesmo com as pernas tremendo. Comprei roupas novas. Cortei o cabelo. Troquei a cor. Foi simbólico, mas necessário. Eu queria ver uma nova mulher quando me olhasse no espelho. Uma mulher que passou pelo fogo e saiu queimada, sim, mais viva. Inteira. Ou quase. E foi nesse processo de reconstrução que comecei a entender algo que mudou tudo. A traição dela não falava sobre mim. Falava sobre ela. Ela foi cruel porque se sentia pequena. Porque, no fundo, ela nunca suportou que eu brilhasse. Nunca suportou que, apesar dos meus traumas, eu ainda era capaz de sorrir, de me reerguer, de ser amada. E isso doeu nela de um jeito que ela nunca teve coragem de admitir. Ela queria que eu desabasse para que, finalmente, estivéssemos no mesmo nível. Mas eu não desabei. E isso a deixou ainda mais amarga. Não foi minha falha. Foi a insegurança dela. Foi o ego ferido dela. Foi o orgulho dela. Entender isso foi libertador. Com o tempo, conheci novas pessoas. Não muitas. Não confiei de cara. Mas me permiti pequenas aberturas. Um café com uma colega antiga da faculdade.
Um reencontro inesperado com um amigo de infância. Conversas que começaram com cautela, mas que aos poucos me lembraram do que é ser vista com gentileza. O mundo, afinal, não estava todo contra mim. Eu só tinha permitido que a voz dela abafasse todas as outras. Um dia, por acaso, encontrei com ela na rua. Ela fingiu que não me viu. E eu, sorri. Foi a primeira vez que percebi que o peso que ela teve na minha vida já não era o mesmo. Eu tinha superado? Não totalmente. Mas estava no caminho. Já não tremia ao lembrar dela. Já não chorava ao ouvir as histórias. Já não me culpava por confiar. E isso era tudo. Aquela mulher que um dia foi minha melhor amiga, agora era só uma lembrança distante. E, sinceramente, que ficasse assim. Longe. Silenciosa. E esquecida. Depois daquele encontro silencioso na rua, algo mudou dentro de mim. Era como se eu tivesse finalmente assumido o controle da minha própria história. Como se o olhar que ela desviou tivesse me devolvido algo que me foi roubado, a paz de caminhar sem medo, sem receio de ser apontada, sem carregar nos ombros a vergonha que nem sequer era minha. E foi nessa nova energia que comecei a reconstruir algo ainda mais difícil do que a autoestima, a confiança nos outros, porque a verdade é que quando alguém que você ama te apunhala pelas costas, não é só ela que vai embora, vai junto a fé, o impulso de se abrir, a vontade de compartilhar, de confiar, de amar, mas eu não queria viver com o coração murado. Eu já tinha perdido demais para me condenar a uma vida de desconfiança, então fiz o que parecia impossível, me permiti tentar de novo. Comecei com conversas pequenas, mensagens trocadas com gente que tinha se afastado durante o furacão, alguns com vergonha, outros por medo de se meter, e aos poucos fui percebendo que nem todo mundo me deixou por maldade, teve quem apenas não soube lidar com o barulho, quem se sentiu forçado a escolher um lado, e quem se calou por covardia, mas ainda assim desejava minha cura, e nesses reencontros tímidos, fui recuperando não só amizades perdidas, mas pedaços de mim que eu já dava como mortos. Um dia recebi uma mensagem inesperada de uma conhecida que nunca foi próxima, ela dizia que estava passando por algo parecido e se sentiu encorajada. Quando soube do que aconteceu comigo, ela me agradeceu por não ter sumido, por continuar existindo apesar de tudo. Aquilo me desmontou, percebi que minha dor ecoava em outras mulheres, que eu não era um caso isolado. E essa solidariedade silenciosa entre feridas me deu força, porque se ela conseguiu ver luz na minha escuridão, então talvez eu pudesse ser essa luz para outras também. Foi aí que resolvi escrever, de verdade, não só em diário, mas para fora. Comecei a postar pequenos textos nas redes, sem nomes, sem detalhes, apenas reflexões sobre recomeços, sobre traições, sobre curas que doem antes de cicatrizarem. E para minha surpresa, muita gente começou a interagir, gente que eu não conhecia, gente que conhecia ela, gente que um dia duvidou de mim. E agora confessava que não fazia ideia do quanto tudo tinha me machucado. Recebi mensagens sinceras de apoio, até de pessoas que eu jamais imaginei que um dia entenderiam meu lado. E pela primeira vez, percebi que a narrativa que ela tentou criar estava ruindo, que a verdade, quando sustentada com coragem, encontra seu lugar no mundo, não de forma estrondosa, mas firme, serena, constante. E foi então que ela apareceu, não pessoalmente, mas de forma indireta, comentando em um dos meus textos, usando um perfil secundário, fingindo ser uma estranha, tentando me diminuir, tentando me chamar de dramática, de manipuladora, de exagerada. E aquilo me fez rir, não de deboche, mas de alívio, porque se ela ainda precisava me atacar, mesmo de longe, era sinal de que ela ainda não tinha superado o que eu superei. Ela continuava presa à necessidade de me ver por baixo, enquanto eu já estava em outro nível, não por superioridade, mas por libertação. Eu não respondi, não rebati, apenas bloqueei e segui. Porque eu não ia mais viver de confronto. Eu já tinha perdido noites demais tentando entender uma pessoa que se recusava a ser honesta consigo mesma. Ela poderia gritar o quanto quisesse, eu não ia mais ouvir, e quanto mais eu silenciava, mas minha vida se enchia de verdade. Reencontrei minha irmã, que tinha ficado do lado dela por um tempo, e chorei quando ouvi o pedido de desculpas dela. Ela disse que acreditou em tudo porque não conhecia minha dor de perto. Porque acreditou que uma amizade tão longa não terminaria daquele jeito sem razão. E eu entendi, perdoei, abracei. Porque perdão, nesse ponto, já não era sobre ela ou sobre mim, era sobre o que eu queria carregar daqui pra frente. E eu não queria mais peso. Só leveza, só verdade, só presença real. E foi com essa nova clareza que aceitei um convite que meses antes eu teria recusado, uma palestra sobre relacionamentos tóxicos na universidade onde estudei. Era um projeto organizado por estudantes. E queriam alguém que falasse da própria experiência, sem roteiro, sem técnica, apenas verdade. Eu fui, tremendo, com a garganta seca, mas fui. E quando terminei de contar minha história, percebi que ninguém piscava, e ao final, uma menina levantou a mão e disse que, pela primeira vez, sentia que sua dor tinha nome e voz,
porque ela também foi traída por uma amiga. E até ali achava que a culpa era dela. Eu chorei, ela chorou, todos choraram. E ali, naquele momento, entendi que minha história não era sobre destruição. Era sobre reconstrução, sobre mostrar que é possível, sim, atravessar o inferno e sair de pé, mais forte, mais inteira. E isso, nenhuma traição poderia pagar. Eu não sei exatamente o momento em que percebi que a ferida tinha virado cicatriz, mas sei que aconteceu de forma silenciosa, como quem acorda num dia qualquer e nota que não sente mais dor ao lembrar, que a lembrança ainda existe, ainda lateja em certos dias de chuva, mas não machuca como antes, não sangra mais, não me define mais, e foi nesse intervalo sutil entre o passado e o presente que algo extraordinário começou a acontecer. Meus textos, aqueles desabafos que nasciam das madrugadas insones, começaram a ganhar corpo, a se espalhar, a tocar outras mulheres, e sem perceber, eu havia criado uma rede de apoio involuntária, feita de gente real, com histórias parecidas, gente que sofreu nas mãos de pessoas em quem confiava, e que viu tudo desmoronar sem entender por quê. Comecei a ser convidada para rodas de conversa, lives, entrevistas simples em canais pequenos, e mesmo com medo, eu fui dizendo sim, porque toda vez que eu contava a verdade, uma nova parte de mim se curava. Era como se o eco da minha dor abrisse espaço para outras dores respirarem também. E nesse movimento de expor e acolher, algo mágico aconteceu. Uma editora me procurou, uma dessas pequenas mas corajosas, dizendo que queria transformar meus textos num livro, e eu travei. Pensei em desistir, em fugir, em sumir, porque escrever é uma coisa, publicar é outra, é eternizar, é permitir que até quem nunca te viu tenha acesso à parte mais íntima do que você viveu. Mas depois de muita reflexão, aceitei, com uma condição: que fosse anônimo, que não tivesse meu nome na capa, que fosse sobre todas nós, não só sobre mim. E eles aceitaram. E o livro saiu, simples, cru, sincero, com o título que eu mais repeti na minha vida desde que tudo aconteceu. Eu não merecia aquilo. E foi um sucesso discreto, mas poderoso, porque não era sobre vender, era sobre curar, sobre tocar, e ele tocou. E me tocou de volta, me fez perceber que talvez o que me destruíram foi apenas uma parte, e que havia tanta coisa em mim ainda intacta, viva, sedenta por vida, que eu nem sabia. Comecei a andar diferente, a me vestir diferente, não para chamar atenção, mas porque pela primeira vez, eu me sentia dona do meu corpo, da minha imagem, do meu espelho. Reencontrei amigos antigos, fiz novos. Me apaixonei devagar, sem pressa, por um homem calado, mas atento, que nunca me perguntou sobre o que aconteceu, mas sempre soube o que fazer quando eu congelava diante de um gesto qualquer que me lembrava dela, e por isso eu soube que ele era seguro, não por não errar, mas por saber acolher sem invadir, e foi com ele que vivi o primeiro aniversário sem medo, sem lágrimas, com bolo, música e amigos verdadeiros. E nesse dia, algo aconteceu, uma mensagem dela, depois de quase 2 anos, dizendo que queria conversar, que precisava se desculpar, que carregava o peso do que fez, que perdeu muita coisa também, que não queria reconciliação, apenas um pedido de perdão, e aquilo me desestabilizou. Eu passei dias remoendo-se. Respondia ou não, se valia a pena abrir uma porta que eu tinha fechado com tanto esforço, mas no fundo, eu sabia que não era sobre ela, era sobre mim, sobre se eu precisava ou não daquilo, e depois de muito pensar, respondi: apenas isso, eu já te perdoei faz tempo. Não por você, mas por mim, mas não existe mais espaço para você na minha vida, nem como lembrança boa. E enviei, sem tremor, sem raiva, com uma paz que jamais imaginei ter ao falar com ela de novo. E aquilo foi libertador. Por quê? Me deu a certeza de que eu tinha vencido, não por estar por cima, não por ter seguido, mas por ter escolhido não me vingar, por ter preferido a paz à revanche, por ter escolhido continuar andando, mesmo quando o mundo queria que eu ficasse caída. E foi aí que entendi que o que ela tentou usar contra mim, meus segredos, minhas dores, minhas inseguranças, tinha se tornado justamente a base da minha nova vida, que a exposição que ela achou que me destruiria foi a mesma que me tornou forte. E é por isso que hoje, quando conto minha história, eu não falo dela como vilã, mas como capítulo, como parte de um caminho difícil que me ensinou quem eu sou, e quem eu nunca mais quero ser. E o mais curioso é que, com o tempo, ela desapareceu do meio que tentou me excluir. Os grupos se dispersaram, os que a apoiaram se afastaram, e ela ficou com a sombra da própria mentira, porque a verdade pode demorar, mas ela chega. E quando chega, arrasta tudo com força, mas deixa em pé quem foi sincero, quem não fugiu de si. E hoje eu sou essa mulher, que não fugiu de si, que olhou o próprio abismo e aprendeu a dançar na beira, sem cair, sem medo, com leveza, com força, com amor próprio, e isso, ninguém nunca mais vai me tirar. E assim, com o tempo, com as palavras, com as lágrimas que já não me afogavam, fui percebendo que a mulher que eu era antes de tudo aquilo jamais voltaria, e isso, ao invés de me entristecer, me libertou.
Porque a verdade é que aquela versão de mim estava tão preocupada em agradar, em pertencer, em ser boa o suficiente para os outros, que se esqueceu de ser boa para si mesma. E hoje, olhando para trás, entendo que a traição da minha melhor amiga não foi só um rompimento. Foi um espelho, uma revelação dura sobre o quanto eu ignorava a mim mesmo em nome de vínculos frágeis, de lealdades que só existiam da minha parte, e essa consciência foi o que me deu o poder de reconstruir tudo, mas agora do jeito certo, com pessoas certas, com limites claros, com a certeza de que ser amada não exige se calar, se esconder, se diminuir, e a cada passo nessa nova estrada, fui reencontrando partes de mim que eu nem sabia que estavam perdidas, redescobri o prazer de dizer não sem culpa, de sair de lugares que não me cabem, de me afastar de quem só se aproxima quando precisa de algo. E mais do que isso, aprendi a escutar meu corpo, minha intuição, minha voz interna que tantas vezes eu calei por medo de parecer exagerada, dramática ou ingrata, mas que, no fundo, sempre soube a verdade, aquela verdade que eu ignorei quando ela começou a mudar comigo, quando os olhares dela se tornaram frios, quando os elogios vieram acompanhados de veneno disfarçado, quando ela fazia piadas públicas com as minhas dores e eu sorria para não parecer fraca. Hoje eu olho para tudo isso com compaixão, mas sem saudade, sem vontade de voltar, porque o tempo me mostrou que há laços que precisam se romper para que a gente floresça, e foi nesse florescer, nesse renascer doloroso, que encontrei minha missão, meu caminho, minha voz, a mulher que escreve hoje, que fala com outras mulheres, que é convidada para eventos, que participa de documentários, que transformou os segredos expostos em páginas de cura, que transforma sua própria história em ferramenta de acolhimento. E mesmo com todas as conquistas, não perdi minha essência, continuo simples, acessível, consciente de que não sou melhor por ter vencido, mas responsável por usar essa vitória para iluminar outras. E talvez a maior vitória tenha sido essa, entender que o que fizeram comigo diz muito mais sobre elas do que sobre mim, e que a minha resposta mais poderosa não foi o silêncio, nem o grito, foi o florescer, silencioso e firme, que fez com que toda tentativa de me enterrar virasse adubo. E nesse caminho eu reencontrei minha mãe, sim, aquela que ficou em cima do muro, que duvidou, que silenciou, que não me defendeu como eu precisava, e nosso reencontro foi sem festa, sem desculpas grandiosas, mas com verdade. Ela me procurou depois de ler meu livro, chorando, dizendo que finalmente entendeu tudo, que viu o quanto errou, o quanto deixou o medo e o comodismo calar em sua voz, e pela primeira vez, minha mãe me ouviu, de verdade, sem se justificar, sem tentar inverter a dor, e foi nesse dia que eu perdoei ela de verdade, não com palavras, mas com presença, porque entender o passado não muda o que aconteceu, mas pode mudar o que a gente constrói daqui para frente, e é isso que venho fazendo, construindo, dia após dia, novas relações, novos espaços, novas memórias, e não, a dor não sumiu, ela existe, mas hoje ela não me paralisa, ela me guia, como um farol que lembra de onde vim, para que eu nunca esqueça a força que descobri no caminho, e é essa força que quero deixar como legado, não só nos livros, nas palestras, nas rodas de conversa, mas nos silêncios, nos olhares, nas pequenas escolhas diárias de não me abandonar, e hoje, quando alguém me pergunta sobre aquela amiga, eu não conto a história com raiva, nem com dor, mas com uma lucidez serena, porque ela foi o estupim de uma revolução dentro de mim, a faísca que queimou o que já estava podre, que revelou verdades escondidas, que me tirou da zona de conforto e me obrigou a nascer de novo. E por mais cruel que tenha sido, eu agradeço, porque sem aquela traição, talvez eu ainda estivesse vivendo uma mentira confortável, cercada de gente que sorri pela frente e apunhala pelas costas, e hoje, só aceito ao meu lado quem me ama com verdade, com respeito, com reciprocidade, e se isso significa ter menos gente por perto, tudo bem, prefiro poucos e reais do que muitos e falsos, porque aprendi, da forma mais dura, que a pior solidão é estar rodeada de gente ainda assim se sentir sozinha, e eu nunca mais quero isso pra mim. Nunca mais vou permitir que alguém use minha vulnerabilidade como arma, meus segredos como munição, meu amor como fraqueza, porque agora, eu sou inteira, mesmo com as cicatrizes, e talvez por causa delas. E é por isso que hoje, eu posso olhar no espelho e dizer, eu venci, não porque esqueci, mas porque transformei, não porque me vinguei, mas porque me refiz, e essa mulher que você vê agora, segura, forte, tranquila, é a mulher que emergiu dos cacos, e jamais voltará a ser fragmento.